Você conhece os quadrinhos de Spartacus? Ou melhor, você sabe qual que é a ordem cronológica da série? Principalmente agora com a nova temporada chamada Casa de Acha, que vai fazer uma bagunça tremenda nessa linha temporal? Bora lá que eu vou te explicar. Fala galerinha, eu sou o John, sejam todos muito bem-vindos ao HQJ e hoje eu vou explicar a linha cronológica de Spartacus. Além de apresentar os quadrinhos canônicos dessa franquia que muita gente não conhece, e também vamos falar sobre a quarta temporada, que talvez até nem fosse pra existir, porque a chegada dela causa uma confusão tremenda na linha dessa franquia. Spartacus é uma série histórica com muitas batalhas épicas, lutas memoráveis, tem umas minas peladas, uns mino pelados, umas trama boa, reviravolta, sangue de CGI, muita gente linda, e é produzida pela Starz, baseada na história real de um gladiador chamado Spartacus, que liderou uma rebelião contra Roma em 73 a.C. Já vai uma curiosidade aí, Spartacus não é o verdadeiro nome do cara, na realidade não sabe ao certo qual que é, mas foi assim que o povo batizou ele. Essa série, apesar dela não ser aquela cópia fiel, consegue adaptar muito bem esse pedaço da história, mostrando ali os principais eventos, inventando algumas coisinhas, mas de uma forma muito cativante, única e com um nível elevado de testosterona. E eu já quero deixar claro que tudo aqui faz parte do mesmo universo. Os quadrinhos de Spartacus muita gente não conhece, até porque eles foram lançados antes da série, servindo ali como uma espécie de prequel. E ainda mais agora com a nova temporada chegando, pode gerar muita dúvida em sua cronologia, além de outros problemas que aconteceram durante a produção das temporadas. Exemplo, a troca de atores. Mas bora logo começar. A história de Spartacus tem início com a minissérie Spartacus Deuses da Arena, lançada em 2011. Um fato curioso é que essa minissérie nem era pra existir. Depois do sucesso da primeira temporada, infelizmente o ator Andy, que tinha o papel principal na série, foi diagnosticado com câncer, que foi até o motivo dele deixar a série. E durante esse tratamento, as gravações da segunda temporada acabaram sendo adiadas. Nesse tempo que acabou surgindo a minissérie Deuses da Arena. E essa minissérie, apesar de não estar nos planos, é um dos grandes acertos dessa série. Ela se passa antes dos eventos da primeira temporada de Spartacus, apresentando o gladiador Ganikas, que era o campeão do Ludes de Batiatos. Essa minissérie tem uma introdução perfeita pra você saber se vai gostar da série ou não. Se os primeiros minutos não te pegarem, difícil você gostar da série, porque daí pra frente só vai escalonando o nível de duelo, a trama vai ficando cada vez mais envolvente. Um dos grandes pontos dessa minissérie é conhecermos mais sobre os personagens daquele Ludes. Ludes é o nome que a rapaziada da época dava pra casa onde os gladiadores moravam, treinavam e tudo mais. A minissérie foca no desenvolvimento e aprofundamento de vários personagens, principalmente em Ganikas, e como ele veio a se tornar um deus da arena. E dentre esses personagens podemos destacar principalmente Crixus, que é um dos futuros generais da revolta de escravos de Spartacus. Mas nessa minissérie ainda é só um simples recruta, aprendendo os macetes da espada até o ponto que se torna um dos melhores gladiadores. Depois dessa minissérie tem uma pequena bagunça, porque antes do lançamento da primeira temporada de Spartacus em 2010, foi lançada uma coleção de quadrinhos com 4 volumes focada em personagens específicos da trama, para abrir mais essa história. Muita gente desconhece esses quadrinhos incríveis, mas todo fã de Spartacus merece conhecer. Vai te dar outra visão do jogo. O primeiro volume conta a história de Arcadius. Talvez você nem lembre desse cara na primeira temporada, mas foi ele um dos gladiadores enviados para a execução de Spartacus na arena. Ele era aquele cidadão que usava um escudo com desenho de cobra. E apesar da história desse cara não ser tão importante pra trama em geral, ela surge para enriquecer mais a história principal, explicando como era o treinamento de um gladiador, já que esse cara foi criado como gladiador desde a infância. Fora que o Arcadius, assim como o Spartacus, tinha sua própria história de vingança, que era contra o senador Albinius, o pai de Lítia, se você não lembra, mas acabou não dando certo pelo seu fim trágico por Spartacus. Lembrando que esses quadrinhos foram lançados antes da primeira temporada, então é meio que uma introdução pro que tava por vir nesse universo. Esse primeiro volume é o mais fraco entre os 4, até porque não vimos quase nada desse cara depois quando a série lançou. Mas o próximo quadrinho é sobre os irmãos Gargan. Se você não sabe quem são, em Capua, que era o lugar na Itália onde se passa a história de Spartacus, Crixus já era considerado campeão, mas foi a vitória sobre os irmãos Gargan que elevou ele ao posto de lenda. E esse quadrinho conta a história de como esses dois gêmeos tiveram uma infância extremamente perturbada e aos poucos foram se tornando selvagens, tacando o terror até chegarem na arena e serem derrotados por Crixus. Fato que foi vagamente mostrado na série e aqui é mais explorado. E se você não viu nada da série Spartacus, pode parecer histórias incompletas, porque elas dão um certo spoiler do que vai acontecer, mas tem uma escrita que não explica tudo, deixa um certo mistério, umas pontas soltas, mas ao mesmo tempo explica muito pra quem conhece a primeira temporada. Você entende tranquilo esses quadrinhos sem precisar da série, até porque, como eu disse, elas foram lançadas antes da série, pra promover o lançamento. Mas depois de ler, quando chegar a hora de você ver a primeira temporada, vai tudo se conectar muito bem e fazer ainda mais sentido, porque são literalmente uma extensão do que rola na série, só que sem entregar aquele chocolate na mão da criança. Os outros dois quadrinhos pra mim são os melhores, baseados em dois personagens de muita importância pra série, que são Barca, a besta de Cartago, e
Teócles, a sombra da morte. Barca é um dos grandes amigos de Crixus, que acompanhou toda a ascensão do Gaules desde Deuses da Arena até a primeira temporada, era braço direito dele. E o quadrinho desse cara conta a história dele de infância, quando ele ainda tinha pavor de duelos, mostrando todo o desenrolar, onde ele se torna um general marchando contra Roma, até o momento que é capturado e jogado na arena, onde disputa com vários guerreiros do seu próprio povo, inclusive seu pai, ganhando o título de a besta de Cartago, outro momento destacado durante a série. Olha a importância do Barca se tivesse sobrevivido até a rebelião, o cara simplesmente já tinha experiência de combate contra Roma. E o último quadrinho é de Teócles, o gigante albino extremamente amedrontador que vimos encarando Spartacus e Crixus durante a primeira temporada. E esse quadrinho talvez é um dos mais surpreendentes, porque ele explora desde o nascimento da Sombra da Morte, que era um cara super comum e bondoso, já surpreendendo de cara quem conheceu o personagem pela série. E o que aconteceu foi uma pancada de injustiças da vida com o coitado, sofreu bullying por sua aparência, e isso tudo foi modificando a personalidade e acendendo esse lado macabro, até o momento que ele consegue se encontrar nas arenas, sendo aceito pelo povo como um grande gladiador. Mais informações sobre esses quadrinhos são que eles foram escritos e desenhados por vários autores diferentes, fica bem nítido durante a leitura. Infelizmente não vieram pro Brasil, só na gringa pra você encontrar. O nome da coleção é igual ao nome da primeira temporada, Spartacus Blood and Sand. Pra facilitar, escreve quadrinho aí que vai te ajudar a encontrar. Tem a venda em vários lugares, mas vai ter que ser em inglês. Se vocês quiserem, eu posso trazer essas histórias aqui pro canal também, deixa aí nos comentários. E finalizando esses 4 quadrinhos, muitas pontas soltas vão aparecer, e aí chegou o momento de assistir a primeira e talvez a melhor temporada de Spartacus, Sangue e Areia, lançada em 2010. Nessa temporada somos apresentados a Spartacus, um carinha de origem trácia que acaba sendo separado de sua mulher e enviado pra morte na arena, e por um milagre acaba saindo vivo e parando entre os muros da escola de gladiadores de Batiatus. Muitos personagens que vimos em Deuses da Arena retornam nesse momento, principalmente Crixus, já no auge da forma física. Durante essa temporada, vários momentos que vimos nos quadrinhos vão sendo referenciados, fazendo ainda mais sentido a história, às vezes até mesmo aumentando o clima de tensão. A temporada foca em vários personagens, inclusive Spartacus e sua sede de vingança, treinando e se desenvolvendo como gladiador até o momento que lidera uma revolta de escravos ao final da temporada. Muita gente não sabe, mas existem 2 livros que aprofundam mais a história da primeira temporada de Spartacus: Swords and Ashes, Espadas e Cinzas, e Spartacus Morituri. Spartacus Espadas e Cinzas foi escrito por J.M. Clements e foi lançado em 2012. Uma curiosidade é que esse livro foi dedicado ao Andy, que era o ator da primeira temporada. A história se passa entre os episódios 5 e 6 da primeira temporada, que pra quem não lembra são os episódios em que Spartacus vence Teócles e reencontra sua mulher Sura nos momentos finais. E a trama gira em torno de um homem rico que foi morto pelos próprios escravos. E o que acontece é que durante uma luta na arena pro enterro desse cara, o Batiatus tem um plano de passar a mão nas propriedades do defunto morrido. É até meio difícil falar sobre esse livro, já que eu não li e tem pouca informação pela net. Nem pro Brasil esse livro veio. E é mais estranho ainda se eu te falar que esse livro é um romance. Não faz sentido pra série. Mas pelos comentários de quem leu, que eu vi lá na Amazon, deve tá muito bom esse negócio. Despertou curiosidade. E o segundo livro, Spartacus Morituri, é uma continuação desse primeiro livro, ainda dentro da primeira temporada, só que durante o período de recuperação dos ferimentos de Crixus da luta contra Teócles. Foi escrito por Mark Moores e também lançado em 2012, poucos meses depois do lançamento do primeiro. E continua o romance, acompanhando Batiatus em uma venda privada de escravos, onde ele acaba se interessando em saber mais sobre um dos escravos que organizava a parada toda ali. Ele manda o Asher vigiar o cidadão, e como eu disse, é difícil falar desses livros porque eu não li e são difíceis de encontrar. Mas pra você ter uma ideia de como esse segundo livro agrega demais à história da série, sabe o Crassus virando a terceira temporada de Spartacus? Esse mano aparece nesse segundo livro e chega até mesmo a conhecer o Spartacus em uma visita que ele fez ao Luz de Batiatus. Quem aí sabia que o Crassus conhecia o Spartacus antes da terceira temporada? Eu sei que a terceira temporada deixa entender que esses manos nunca se viram na vida, mas isso já aconteceu. Embora, claro, é muito diferente você conhecer um escravo, um Luz, e você conhecer um líder de uma rebelião. São situações muito diferentes. Talvez seja por isso que fica a impressão de primeira vez. Outra curiosidade é que o nome Morituri é um nome em latim que significa aqueles que vão morrer. Se você leu ou conhece a história desses livros, bota mais coisas aí nos comentários. E agora não tem segredo, a cronologia segue com a segunda temporada chamada Vingança, lançada em 2012, mostrando como aquele pequeno grupo de escravos conseguiu se esconder de Roma. Temos o retorno de um personagem iconicamente marcante, que é o Garnicus, gladiador que acompanhamos em Deuses da Arena, virando um baita aliado de Spartacus. Vemos a tão esperada vingança de Spartacus a Glaba, que era um homem que separou ele da sua mulher, e a temporada se conclui com o início de uma grande guerra dos rebeldes contra Roma. Aqui já vale muito a pena eu falar sobre a Casa de Asher. Se você tá por fora do que tá rolando, foi anunciada uma nova temporada de Spartacus, produzida pela Stars, com o mesmo showrunner, chamada Spartacus, a Casa de Asher, que será uma continuação direta, entre aspas, mas com umas mudanças
mudanças extremamente relevantes pra franquia. Asha é um dos recrutas junto a Crixus em Deuses da Arena e serve como um antagonista na primeira e segunda temporada, sendo responsável direto pela morte de Barca. Talvez isso é o maior feito, mas a verdade é que o cara tá envolvido em diversas tramas importantes, polêmicas. Foi até o responsável por recrutar e liderar os mercenários contra Spartacus. Ele simplesmente marca muita presença, principalmente por conta da inteligência. E o grande problema dessa nova temporada de Spartacus é que esse cara morreu. Durante os eventos da segunda temporada, armaram contra o Asha e o Meliante acabou sendo enviado para Spartacus no Monte Vesúvio, onde acabaram desligando o botão da vida dele. E essa nova temporada promete abrir uma nova linha temporal pouco antes desse fim, com uma ideia que ele nunca teria sido enviado a Spartacus, mas sim ganhado Ludes de Bateados, onde ele realizaria seu sonho de se tornar lanista. Se a revolta de Spartacus seria exterminada naquele ponto da história, se ele permaneceria com Lucretia, se existiria Marcus Crassus, Caesar, não dá pra saber nada ainda. Estamos falando de um novo universo dentro de Spartacus a partir deste ponto. O showrunner de Spartacus vai voltar, a atriz que fez Lucretia já foi confirmada no elenco. Meus irmãos, vocês estão entendendo que pode voltar a galera que a gente tanto gosta, nem que seja pra fazer uma ponta rápida? Quem sabe até mesmo um destino totalmente diferente pros personagens da série? Isso que estamos pensando no positivo, podem fazer besteira também. Mas você já pensou em ver uma reconciliação entre Garnicus e Ionemea sem precisar ser nos momentos finais? Fala aí se você já não surta só de pensar sem falar que podemos ver Spartacus, Garnicus, Crix caindo na porrada com alguém de novo. Essa temporada Casa de Asha tem potencial, só resta esperar, porque não tem nem data de lançamento ainda. Mas a chance de abrir margens para outras temporadas é gigante, você é doido, empolga demais. Sem falar que na linha principal, o final de Spartacus deixa um espaço para mais coisas, então dependendo do desempenho dessa temporada, podemos ver muito mais no futuro. E esquecendo toda essa nova linhagem doida de A Casa de Asha, a cronologia de Spartacus se encerra com a terceira temporada intitulada Guerra dos Condenados, lançada em 2013, mostrando que aquele pequeno grupo de rebeldes que se rebelaram na primeira temporada montaram um exército gigantesco e travaram uma grande batalha contra Marcus Crassus, um rapazinho lá de Roma encarregado de encerrar essa rebelião. Infelizmente acabou sendo bem sucedido, dando fim a Spartacus e grande parte de seu exército. Então, retomando, primeiro vem Deuses da Arena, aí vem a coletânea de quadrinhos Sangue e Areia, seguido da primeira temporada de mesmo nome. Não esquece do livro Spartacus Swords and Ashes, Espadas e Cinzas, seguido do livro Spartacus Morituri, no final do episódio 5. Depois a segunda temporada, Vingança, aqui já se abre a nova linha temporal com a Casa de Asha e por fim Spartacus Guerra dos Condenados. Mais 3 dicas bônus aí pra vocês é o documentário Be He Now, contando um pouco mais sobre a batalha do End, que infelizmente nos deixou, mas pôde produzir esse documentário incrível e muito motivador. Realmente isso aqui é emocionante pra caramba, vai te dar outra percepção da vida. O livro Stars Spartacus Reimagining Icon Screen, reimaginando o ícone da tela. Um livro que fala mais aí sobre a série, dando outras visões perspectivas, comentando mais sobre partes históricas, a representatividade de Spartacus e tudo mais. É um caso de livro aí que não veio pro Brasil também, tem que achar lá pela gringa. E aos fãs de videogame, temos o jogo Spartacus Legends, onde você pode descontar a raiva do seu chefe caindo na porrada dentro de uma arena com os personagens de Spartacus. É um jogo estilo Mortal Kombat, mas com gladiadores da série e umas coisinhas a mais. E vamos fechar o vídeo de hoje com um desafio: Spartacus, Garnicus, Crixus e Ionemeas. Quem é o melhor guerreiro da série? Garnicus tem o mesmo nível de Spartacus, Spartacus tem o mesmo nível de Crixus. No 2 contra 1, Ionemeas passou o rodo em Spartacus e Crixus. E o vencedor é Leônidas, que ganhou de Ionemeas com apenas um chute. Valeu demais a presença, deixa aí nos comentários seu gladiador e temporada favorita, me conta se já conhecia os quadrinhos de Spartacus e o que espera dessa nova temporada. Aproveite os outros vídeos do canal, um grande abraço e tchau.